Olá, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo da terceira série. E nessa terceira série a gente está falando sobre ansiedade. O tema da série é ansiedade, o que ninguém nunca te explicou. Temos vivido tempos que as pessoas estão muito aceleradas, muito ansiosas. De repente é o seu caso aí. E eu quero te pegar uma imagem para utilizar aqui nesse processo de introdução para você pensar um pouco sobre ansiedade. Lembra daquele desenho animado, Divertidamente 2, tem um personagem que o nome dela é Ansiedade. O cabelo dela todo despenteado, os olhos quase saltando, toda acelerada, toda agitada, falando até com certa dificuldade, o corpo sempre ali com movimentos involuntários. Isso é sinal de ansiedade. É interessante que nesse desenho animado ele retrata essa personagem trazendo aí de uma forma material. Isso ajuda a identificar como as pessoas lidam e ficam diante de um quadro de ansiedade. Mas bem, pensando um pouco nesse cenário que essa personagem nos traz, alguém muito acelerado, alguém muito agitado, eu quero trazer para você, que é o tema do vídeo hoje, por que pensar demais nos faz mal, nos tira a paz. Pensar é um processo cognitivo maravilhoso, muito bom. Todos nós precisamos exercitar o pensamento. O problema é quando esse pensamento se torna muito maior do que você mesmo, ou seja, quando ele te engole, quando ele te envolve de uma maneira absurda. O pensamento, ele é algo necessário para realizar ações, conseguir alcançar objetivos, traçar metas. Então sim, é necessário pensar. Só que quando perdemos o compasso, perdemos ali a marcha adequada e ideal, nós ficamos como aquele personagem do desenho, totalmente acelerados. E é interessante pensar que uma pessoa que fica acelerada por pensar demais, o que tem atrás deste movimento, o que está impulsionando esse movimento, para falar a verdade, é o desejo de controlar a situação, controlar ali as dificuldades, controlar os problemas. Há um engodo, há uma mentira, uma fake news, né, como é utilizado hoje em dia esse termo, em que quanto mais você pensa, mais possibilidades você tem de evitar as dificuldades, de evitar erros, evitar ali ser rejeitado, evitar problemas. E volto a dizer, pensar é algo muito positivo. Traçar planos, metas, mudar trajetórias, tudo isso é significativo. Mas quando o pensamento ele vai além, tentando controlar as situações, isso se torna algo nocivo, porque não está no pensamento, apenas no exercício do pensamento, o controlar alguma coisa. Quando caminhamos para esse ponto de querer controlar as situações através do pensamento, entramos num processo de ruminação. E por que isso? Porque ficamos muito suscetíveis a ficar pensando no passado, poxa, por que eu errei de tal maneira? Por que eu não disse aquilo? Por que eu não fiz aquilo outro? Percebe aí o pensamento se manifestando diante de situações onde você não teve o controle exato? Então você fica preso nesse passado. Por outro lado, o que acontece? Você vai, por causa dessa frustração que aconteceu no passado, você vai projetar, você vai ter aí um movimento de olhar o futuro. Ah, no futuro, amanhã eu não vou errar assim, amanhã minha trajetória vai ser essa, minha resposta vai ser aquela. Ou seja, você vai colocando no futuro um tempo de vida que ainda não se materializou, todas as suas expectativas, frustrações que não foram realizadas no passado. Isso autoalimenta um quadro de ansiedade. Por quê? Porque traz um processo de ruminação muito grande e você acaba ficando preso dentro dele, deixando de viver o presente. Esse quadro de ruminação vai fazer com que você tenha aí disparada, né, acionado, ligado ao chamado aí viés da negatividade. Ou seja, você de tanto ficar olhando as coisas que errou no passado, de tanto projetar aquilo que você não pode errar mais no futuro, e vai gerando ansiedade, você está aí despertando, ligando esse viés da negatividade, onde você espera sempre o pior, onde você não consegue mais visualizar o positivo, você não consegue mais ter um ponto de equilíbrio,
equilíbrio, você não consegue mais parar, desacelerar e respirar, porque você fica tão preocupado em perder o controle da situação, você fica tão preocupado em perder-se no meio de situações complicadas, que tem esse processo ligado ao máximo e faz com que, infelizmente, você viva um quadro de ansiedade muito potencializado. Esse quadro de ansiedade potencializado através do teu pensamento, ele vai trazer para você alguns prejuízos. Vamos lá, eu quero te trazer algumas coisas para você pensar. Até aqui, você conseguiu se identificar? Você conseguiu visualizar de uma forma mais concreta, mais fácil, parte desse ciclo onde o pensamento acaba sendo seu inimigo? Porque pensar demais é algo que pode realmente roubar a sua paz. Vamos lá, alguns prejuízos que você pode ter nesse ciclo. O primeiro deles que eu quero citar é que essa sensação de medo e insegurança é acionada pela amígdala, né? E essa amígdala acionada vai fazer com que você tenha aí necessidade de preservar a sua existência, a sua vida. Ou seja, você vai entrar muito no movimento de luta e fuga, querer se proteger por causa do medo, da inconstância, sensação de insegurança. O segundo ponto que vai aparecer também nesse ciclo de ansiedade é movimento de autossabotagem. E por que ele aparece? Porque olha só, você errou no passado, né? Lembrando aqui a questão da ruminação. Você errou no passado, você tem medo de errar no futuro. E aí o que acontece? Para que essa experiência negativa de erro, de falha, de não ser aceito, de rejeição, de ser julgado, você começa a se auto-sabotar, você deixa de realizar, você desacelera no sentido de alcançar o objetivo. Isso é uma autossabotagem derivada da onde? Da ansiedade, processo de ruminação, do medo. Outro ponto que a gente pode e deve trazer aqui, por exemplo, é a exaustão. Ficar nesse quadro, né, de autossabotagem, de ruminação, de medo, de insegurança, vai fazer com que você esteja sempre hiperligado, hiperatento, vai te levar a um quadro de exaustão. Por quê? Porque a sua performance tem que ser sempre perfeita. E se não for perfeita, você tem sempre que tentar meios de se proteger ou fugir, ou se preparar para alguma luta, que geralmente é a última opção. Esse processo vai te levar a um quadro de exaustão, cansaço, não só físico, mas principalmente mental. Você fica esgotado, às vezes, pequenas tarefas, pequenas atividades, um dia corriqueiro vai sugar toda a sua energia. E com isso, o que acontece? Você vai perder a oportunidade de viver o momento. Você não vai ter energia para viver pequenas experiências saudáveis, positivas. Você vai ter medo de errar, por isso faz se sabotar. Você vai ficar pensando nas coisas que passaram, nas que ainda estão por vir. Você vai se sentir inseguro, com medo. E o que acontece? O presente, você o vê escorrendo pelas mãos, escapando. E isso é muito ruim, porque você vê a oportunidade de viver de forma mais feliz, mais ativo, mais significativo, não acontecendo. Isso pode te levar ao último quadro, que é o quê? Reatividade. Você acaba sendo reativo, você acaba sendo impulsivo por causa do nível de irritabilidade que se eleva, nível de cortisol que também se eleva. Isso vai fazer com que você acabe sendo impulsivo e aí não reflete mais naquilo que fala, naquilo que faz. Há um bloqueio cognitivo derivado dessa emoção, dessa experiência chamada ansiedade. Então isso vai fazer com que você tenha ações que você depois vai se arrepender, porque foram ações reativas, impulsivas e imediatistas. Vamos pegar um exemplo aqui? Aquela pessoa ansiosa, preocupada com o que vai acontecer durante o dia. De repente, ela se vê numa situação de embate com alguém. Uma discussão boba. Pode ser no trabalho, pode ser nos estudos, pode ser em casa, um amigo. Uma discussão boba, algo simples, cotidiano, e que num momento bom ela responderia, ela levaria até de uma maneira leve. Mas o que acontece? Por ela estar ansiosa, preocupada,
preocupada, o nível de cortisol está mais alto, ela está no processo de autossabotagem, ela está no processo de insegurança, de medo, a amígdala está acionada, está presa no passado, com um olhar muito no futuro, ela se sente desconfortável com as situações porque não está conseguindo viver o presente. E aí, o que ela faz? Ela começa a se mover de uma forma impulsiva, de uma forma imediatista, reativa. Ela não pensa naquilo que fala, ela não pensa naquilo que faz. E de repente, algo insignificante pode se tornar algo muito grande por causa desse processo. Então fica aqui algo para a gente pensar, para você pensar, como a sua ansiedade tem te afetado e como você tem reagido a ela. A ansiedade é algo, e isso eu tenho falado no primeiro, no segundo vídeo, é algo necessário para muitas coisas, desde que ela seja regulada, esteja no nível normal. Essa ansiedade desse terceiro vídeo é algo relativo à parte cognitiva, onde essa ansiedade a nível do pensamento vai te levar a um desejo de controlar tudo, fazendo com que você fique preso em um ciclo que vai apenas te prejudicando, te sabotando. Você se encontra assim, dessa forma? Como você lida com os processos ansiosos no seu pensamento? Você os alimenta? Você é reativo? Como é isso? Deixa aí o seu comentário, manda o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas ansiosas também. Vale muito a pena isso. Entenda, sair desse movimento automático que a ansiedade nos proporciona é algo muito significativo e positivo para a nossa história. Então, reconstrua a sua história. Se você estiver tendo dificuldade nisso, entre em contato, pede ajuda, não se isole. Você vale a pena. Pensa nisso. Até a próxima. Se você ficou até aqui, quero te fazer um convite. Me siga nas redes sociais. No Instagram a gente está colocando muita coisa boa. Quero e estou planejando montar alguns grupos de apoio. Então participe ali, trabalhe essa questão de saúde mental através daquilo que você está postando. Se você também precisar de atendimento psicológico, entre em contato. Cuidar de si é também um ato de amor e de construção de uma vida equilibrada, saudável e positiva. Não caminhe sozinho, caminhe com outros que possam te ajudar. Então te convido aqui a caminhar junto comigo. Um grande abraço e tamo junto até a próxima. Tchau, tchau.